Ok. Muito bem. Eu vou partilhar o ecrã para vocês verem aqui. Ok. O que é que eu pedi para vocês verem? Portanto, como eu vos disse, este livro do Martin Fowler cobre estes padrões, mas posso-vos mostrar isto de uma forma mais bonita, porque tenho aqui o outro, este. Ok. Ok, pronto. Nós estamos a estudar padrões para uma aplicação empresarial e já tivemos aqui a olhar para isto de forma a ver, no fundo, as camadas. Portanto, aqui a questão fundamental é as camadas, em que as camadas têm diferentes funções. Epá, vocês depois vão, e já falámos sobre o estilo arquitetural de camadas, e que, na realidade, isto permite reduzir as dependências entre módulos. Portanto, módulos que estão na lógica de domínio estão mais independentes dos módulos da lógica da apresentação, o que faz com que seja possível mudar, alterar camadas, etc. E nós vimos isso quando falámos sobre isto. Agora, a questão é, uma coisa é esta estrutura em camadas, há muitas maneiras de fazer isto, e portanto, como eu já vos disse, o que acaba agora por ser interessante aqui é perceber que vocês desenvolver um projeto com este género de estrutura, mas foram tomadas um conjunto de decisões para este projeto. E o que eu vos quero ensinar, ou o que eu quero que vocês aprendam, não é? Portanto, quero motivar-vos para vocês aprenderem nas próximas aulas, é que, de facto, essas decisões variam. E vocês podem fazer isto de várias maneiras. Ou seja, pronto, estas decisões tiveram um sentido, um objetivo, o que não quer dizer que são as únicas. Há outras formas de fazer isto, ok? E o que é importante para vocês aprenderem é vantagens e desvantagens das outras formas, não é? Porque haverá vantagens, não é? Eu até posso ter uma vantagem de juntar a lógica de apresentação com a lógica de domínio. Se eu estou a resolver um problema rápido, em que não tenho problemas de modificação, etc., posso fazer isso. Quer dizer, não, nada me impede de fazer isso, não é? Depende tudo de uma relação custo-benefício. E agora o que é que nós já nos focamos? Já nos focamos da forma como se organiza a lógica de domínio. Há diferentes formas de organizar a lógica de domínio, não é? E vimos que eu posso agregar por caso de uso, que é o exemplo dos transaction scripts, em que resulta em um conjunto de qualidades, mas tem mais qualidades do ponto de vista de reutilização, como eu vos mostrei até alguns casos, em que, de facto, por exemplo, a gente viu que lá nos nossos serviços tínhamos lá o get, íamos aos users e depois para cada user íamos filtrar aqueles que eram estudante ou não, e vimos que isso estava a ser feito no serviço. Portanto, o serviço ali aproxima-se da ideia do transaction script, e depois chegamos à conclusão que não, que de facto aquilo se calhar devia estar no domínio, porque provavelmente aparecia repetido em muitos serviços. Embora, claro, aqui os serviços, portanto, dentro daquele objetivo que, se eu tenho aqui um domain model, o serviço deve ser fino, não é? Bom, e vimos diferentes formas de agregar isto, e vantagens e desvantagens, não é? E embora a gente siga uma filosofia de domain model, que é mais orientada para objetos, não quer dizer que seja a única, não quer dizer que vocês, por exemplo, até se tiverem problemas de desempenho associados a particulares partes da vossa aplicação, vocês não tenham um domain model, e depois para ali vocês fazem um transaction script em que acedem, em que vão buscar todos os registros da base de dados, em que fazem as traduções e escrevem na base de dados. E para aquele caso, aquele código está duplicado, mas o quê? É aquela coisa que eu vos digo. Primeiro escreve-se o código legível e depois otimiza-se. E quer dizer, uma questão é, por exemplo, o meu código ser todo feito de transaction scripts ou ser feito de quê? Ser feito de um modelo de domínio muito reutilizável, fácil de manter, e depois até poder ter um ou dois transaction scripts para aquelas funcionalidades que eu não consigo resolver de outra maneira. Não. E é assim que as coisas se fazem. Não há uma solução única, não é? E, portanto, vocês têm de aprender as vantagens e desvantagens das várias soluções. E até uma coisa que a gente olha a priori com a nossa escola de orientação para objetos e de reutilização e diz, eu nunca usarei um transaction script. Não, vocês são engenheiros e, às vezes, é preciso abdicar de melhor reutilização, ou é preciso duplicar código para ter melhor desempenho, não é? Por exemplo. O que é errado é fazer isso para tudo. Bom, mas isso foi algo que já falámos. O que é que eu vos vou falar hoje? Vou falar de estas duas partes. E o que é que são estas duas partes? É a lógica de domínio é, na verdade, uma estrutura de dados voláteis que estão em memória.
E o que eu vos vou falar hoje é como é que estes dados vão ser obtidos a partir da base de dados ou de forma remota. Okay? E quais é que são os padrões que eu tenho para isso. Portanto, vou-me preocupar com estes dois tipos de padrões aqui. Eu irei falar bastante mais nas próximas aulas também sobre esta parte. Hoje o que vou falar ao nível deste Data Access é basicamente da API que eu aqui estou a fornecer. Ou seja, no fundo é como é que eu vou encapsular os dados ou o código que sabe aceder à base de dados. Qual é que é a minha filosofia aqui de esconder esse código? Ou seja, até que ponto é que eu consigo ter o código da lógica de domínio independente ou fracamente ligado ao código da base de dados. E, portanto, é um bocadinho essa a ideia. Depois, noutras aulas, iremos ver como é que se implementa este modelo, por exemplo, na base de dados. Isso será o objetivo desta aula, de outra aula. Vou começar aqui por este lado e vou falar-vos de padrões de distribuição e, portanto, a minha preocupação é isto que está aqui. Ou seja, como é que nós fazemos isto. E posso-vos dizer que vocês leram o material antes da aula, que basicamente estamos a falar de dois padrões aqui, e posso dizer até com muita vontade, porque vocês já os usaram, um que se chama Remote Facade e outro que se chama Data Transfer Object. Pronto, vocês começaram a usar o Data Transfer Object e dizer, mas para que é que serve um Data Transfer Object? Para que é que serve um Remote Facade? E a ideia principal tem a ver com custo e com desempenho. Não é? Tem a ver com a granularidade. Porquê? Porque vocês, se pensarem, quando vocês programam em objetos, vocês têm a filosofia de programação são o quê? São pequenas invocações entre os objetos. Ou seja, naquela perspectiva de dividir a inteligência, entre aspas, por os diferentes objetos, para dividir a semântica por os diferentes objetos. O que acontece é que depois, para qualquer funcionalidade, corresponde a muitas invocações entre os objetos. Isto não é particularmente complicado nos computadores de hoje em dia, não é? Que têm bastante memória, que têm bons processadores, etc. E, portanto, nós programamos em objetos por causa disso, não é? Porque o hardware nos permite. Mas o hardware e as redes ainda não são suficientemente bons para quando eu transformo isto em invocações remotas. E então, aí eu tenho que ter mais cautela. E aí eu já não posso ter esta filosofia de ter muitas invocações em que provavelmente em cada invocação vou buscar poucos dados. E então o que é que eu quero fazer? O que eu quero fazer é oferecer uma remote façada em que em vez de eu fazer muitos pedidos, eu faço apenas um pedido. E portanto condenso muitos pedidos num só. E em que, e portanto, no fundo, eu reduzo o custo, não é? Porque se eu transformar 10 pedidos remotos num só pedido remoto, eu reduzo isto em 10 vezes, em que estes 10 vezes são significativos. Porque a diferença que está quando eu falo em programação para objetos ao nível de um só computador, reduzir em 10 vezes invocações locais, é evidente que tem um custo, não é? Mas hoje em dia com o hardware e com a memória que temos não é significativo e é por isso que a gente programa em objetos e tentamos programar bem em objetos. Agora, quando passo para o remoto, ainda não chegamos a esse nível, portanto, estou a ver como são as coisas. Se qualquer dia surgem para aí umas redes muito rápidas, a gente começa a programar de maneira diferente. Isto é mesmo assim, ok? Mas hoje em dia não. Então, o que eu tenho de fazer? Eu quero reduzir o número de invocações. Se quero reduzir o número de invocações, faço um remote façade. Qual é a ideia do remote façade? Em vez de eu fazer um pedido, dá-me nome, dá-me morada, dá-me estado, ok? Idade, whatever. O que é que eu quero fazer? Faço um pedido que obtenho todos os dados. Ok? E, portanto, não reduzo o número de invocações. Isto pode corresponder a eu estar no fundo, é fazer um façado, não é? Agora, o outro aspecto é a quantidade de informação que eu trago. E a informação que eu trago eu quero trazer informação para o lado de cá. E, do lado de lá, eu tenho um modelo de domínio que está muito partido em pequenas coisas. Ora, então, eu se calhar quero agregar várias dessas entidades num só para trazer para o lado de cá. Então, o objetivo de um Data Transfer Object é poder agregar, é poder mudar a granularidade dos dados que estão no domínio, dar-lhes maior granularidade. No fundo é a mesma coisa que o façado, eles estão fortemente ligados. Um é a granularidade da invocação, o outro é a granularidade do dado.
e agrupar vários e trazer para o lado de cá. E permitir, num só pedido, trazerem vários objetos. Ok? Ou seja, por exemplo, eu tenho o DTO de... Tenho o question, mas nós, como programamos por objetos, a gente disse, uma pergunta é feita por opções e cada opção é um objeto, que é uma coisa muito fina, não é? Porque eu tenho uma pergunta com meia dúzia de dados e depois tenho uma opção, e portanto aquilo é tudo muito pequenino. E depois se eu quiser também trazer a resposta certa, ou seja, dos alunos, eu depois para cada aluno também tenho um objeto, que é a sua resposta, ok? Mas se calhar, quando eu agora digo assim, quero mostrar o resultado ao aluno, eu não vou fazer uma invocação para ir buscar a questão. Depois outra invocação para ir buscar a opção. Depois outra invocação para ir buscar a resposta dele à questão. Depois outra... Não. O que é que eu quero fazer? Eu quero fazer uma invocação e ele agrupa-me aquela informação toda e traz para o lado de cá. Que, naquele caso, é uma coisa que vocês andavam ali às voltas, que é o que é isto do statement, não é? E, no fundo, é quando eu começo a interagir, eu começo a ter DTOs que às vezes até podem já nem ter uma relação para um com o domínio. Ok? Qual é que é o problema destas coisas? Portanto, no fundo, a ideia é, eu quero reduzir aqui os custos. Qual é o problema? São as decisões, não é? Porque agora o problema que eu tenho com isto é quantos objetos é que trago para o lado de cá? E, portanto, uma coisa que eu tenho, que eu vos posso perguntar, não é? Para vocês terem uma ideia, isto são decisões. Ou seja, o que é que eu vos quero dar aqui de ênfase nisto? Não é? O que é que eu vos quero dar de ênfase nisto? É que vocês aprendem estes padrões, neste momento Remote Facade e Data Transfer Object, mas isto é só o padrão. A decisão de como se usa é uma decisão constante que vocês têm que tomar. Por exemplo, se eu for ao nosso quizzes, tutor.técnico.lisboa.pt. Ok. Se eu vier aqui, não é? E se entrar aqui, por exemplo, mesmo na nossa cadeira, não é? Agora tenho aqui um problema, desculpem lá, mas isto é sempre a mesma coisa. Tenho de dar aqui a password. Ok. Se eu entrar aqui, por exemplo, a pergunta que eu tenho é, a nível de granularidade, quando eu chego aqui e pergunto em questões, vai-me aparecer aqui uma lista. Quantas invocações remotas é que eu estou a fazer? Reparem, quantas perguntas é que eu já tenho aqui na PAC? Já há 183 perguntas, não é? Como é que quantos pedidos remotos é que eu fiz? Um. Tenho um remote passado. Reparem, como é que isto na realidade corresponde ao domínio? Na realidade corresponde ao domínio vou buscar o course e depois para cada pergunta digo vou buscar, depois a pergunta vai buscar as opções, mas não. Outra coisa que eu tenho aqui uma lista de perguntas. O que é que vocês acham? Este DTO já trazia as suas opções ou não? Já. Mas foi uma decisão minha. Porquê que é uma decisão? Eu não precisava de apresentar isto aqui. Eu podia mudar este código de maneira agora, quando carregava ali, fazia uma invocação remota para ir buscar informação. Mas não foi a decisão. Porquê que fiz esta decisão? Porque achei que não tinha problemas de desempenho para já fazer desta forma, ou melhor, que melhorava o desempenho, mas, reparem, estou a trazer mais informação. Reparem, esta decisão é um trade-off que eu tomei. Porque, reparem, de alguma forma, eu estou a dizer muito qual é a probabilidade quando eu venho aqui, em que me surgem aqui 200, 300, 400 perguntas, qual é que é a probabilidade de eu ir ver todos os conteúdos de todas? É baixo. Se calhar estou a trazer informação a mais. Porquê que eu fiz isso? Porquê que eu estou a trazer a informação toda? Alguma ideia? Porque era mais simples o código. Essa razão e por causa disto. Porque deve ser o mesmo DTO. Tenho aqui um search. E este search, ok, em que
eu neste search, por exemplo, puser figure, seleciona todos os que têm a palavra figure, inclusivamente nas opções. E, portanto, isto foi a forma mais... Ou seja, eu resolvi fazer isto da forma mais simples possível, que é, epá, eu tenho um search que funciona muito bem dentro das tabelas do Beautify. Vou buscar os dados todos, faço o search. Se um dia isto começa a ficar com pior desempenho, porquê? Porque tenho de trazer muita informação. Qual é que é a solução? Usando estes mesmos padrões. Usar um mais fine-grained. Não trago tanta informação. Sim. E como é que resolvo o problema do search? Tenho que Qual passar... o problema do search? Porque agora quero continuar a poder fazer search sobre o conteúdo das perguntas. Mesmo dados que não estão aqui deste lado de cá. Então faz pode invocar um método que faça isso. Ok, estou a ver. São os trade-offs. Ou seja, neste caso, já começo a fazer mais invocações remotas. Trago menos informação e faço mais invocações remotas. Estão a ver a ideia? O que é que eu aqui estou, no fundo, quais é que são as qualidades que eu estou a fazer aqui trade-off? É usabilidade, de alguma forma, porque reparem, porque se isto começa a ficar muito lento, a pessoa carrega para ver as perguntas e fica aqui alguns minutos à espera, mas que depois eu, para melhorar a usabilidade, trago menos informação e faço mais pedidos. É uma decisão que vocês tomam. Reparem, esta decisão é relativa até ao tipo de rede. Ok? Depende da qualidade que eu tenho na ligação entre o meu cliente, que está aqui, e o servidor. Portanto, eu posso tomar a decisão que se as ligações forem piores, faço de uma maneira. Se as ligações fossem melhores, se calhar eu até posso fazer mais invocações. O que é que eu vos quero dizer? O que eu vos quero dizer é que tudo isto resulta de decisões. E, portanto, vocês têm estes dois padrões, Remote Facade, DTO, Data Transfer Object. Qual é que é a granularidade que vocês lá põem? Depende. Para vocês terem uma ideia, ok, vocês vão ver aqui, por exemplo, neste código aqui, querem ver? Neste código aqui, eu tenho aqui uma opção que é nestes quizzes. Vou buscar os quizzes todos. Os quizzes têm perguntas, certo? Quando vou aqui ver isto, estão aqui as perguntas, certo? Acham que quando eu carreguei aqui, trouxe as perguntas, as perguntas já cá estavam ou fiz uma invocação remota? Já estavam, se não era mais lento. Estou a fazer uma invocação remota. Ah, tá? Então, porquê que estou a fazer uma invocação remota neste caso e não faço no outro? Porque se calhar é demasiada informação para carregar. Começa a ser muito, e reparem, ainda não tenho aqui muitas, mas quando a gente começa a permitir... não, é por uma razão. É que há tendência está paginado. Que um quiz, os quizzes repitam perguntas. Ou seja, as perguntas aparecem. Estão a ver a ideia? Ou seja, eu tenho um quiz e, tipicamente, as mesmas perguntas podem surgir nos quizzes. Portanto, eu podia estar a repetir esta informação. Decidi fazer de outra maneira. Então, se decidi fazer de outra maneira, surgiu-me aqui um problema. Que é, se eu vier aqui ao meu código de domínio, o que é que eu tenho aqui? Quando eu tenho aqui no quiz, e quando eu vou ao DTO do quiz, o que é que eu tenho aqui no DTO do quiz? Que é engraçado de observar. O que é que vocês veem neste DTO do quiz que é engraçado de observar? O que é que ele ali tem de especial? O que é que vos parece? O boolean lá em cima? O deep copy? O deep copy. E porquê é que eu tenho este deep copy? Para evitar trazer demasiada informação em algumas chamadas? Exato. Ou seja, eu começo a ter de decidir quando trago toda a informação e quando não trago toda a informação. Porquê? Porque reparem, neste caso, vocês aqui viram, eu não quero trazer o quiz e não quero trazer as suas perguntas. Ou seja, nesta parte, eu quero invocar isto com deep copy false. Mas é evidente que quando eu, por exemplo, estou a editar um quiz, ou melhor, não, até quando eu o abro aqui,
quando eu aqui o abro, não, eu fiz undo. Quando eu aqui abro o quiz, estão a ouvir as questões todas. Neste caso, eu estou a buscar o quiz DTO com as suas de informação. No outro caso, só estou a buscar o quiz DTO com esta informação aqui. Essa decisão é uma decisão que eu quero customizar. O que levando a um problema complicado, que é o problema de decidir. Reparem, eu aqui só tenho dois níveis de profundidade, não é? Com o booleano. Mas isto começa a poder ter vários, não é? Ou seja, em função da situação, eu quero copiar mais ou menos. Ok? Reparem, eu posso chegar ao ponto em que começo a ter aqui o quê? Um enumerado em que digo as várias profundidades que eu quero copiar. O que eu vos quero dizer é, tudo aquilo que parece simples começa a ser complicado quando eu começo a meter mais requisitos. E começa a ter mais complicação. Mas eu fiz simples. Porquê? Enquanto eu vivo com o simples, vivo bem com o simples. Quando vocês... E, portanto, quando eu começar a ter aqui muita e muita informação, provavelmente eu quero começar a ser mais fino. E, portanto, é um bocadinho isso. Portanto, aquilo que eu vos quero dizer é, vocês têm estes padrões. Agora, existe, pois, inteligência na forma como é que eu os aplico. E, portanto, não é... Portanto, ou seja, uma coisa, copio sempre. Reparem, outra coisa que se passa muito no código que a gente vos deu, existe uma relação, muitas vezes, 1 para 1, entre quê? Entre o DTO e a entidade de domínio. Mas não necessita de ser assim. Não é? Por isso é que vocês achavam o DTO de statement um bocadinho esquisito. Porquê? Porque no statement a gente quer trazer muita coisa, chamamos-lhe statement, que no fundo é a pergunta, não é? E que tem informação para o aluno responder e que, portanto, que tem mais informação adicional. Ok? Portanto, isto é assim que é esta a filosofia. Eu quero-vos mostrar aqui uma coisa engraçada, que é quando eu tenho, que é isto aqui. Reparem, portanto, o que é que nós estamos a falar quando temos DTOs? Eu tenho uma estrutura, não é, de domínio e não necessito ter uma correspondência de 1 para 1 com a estrutura de DTOs, certo? Isso já ficou claro. O que é que está aqui que nós não temos no nosso código? Repara, o que é que eu tenho? Tenho a estrutura de DTOs, a estrutura de domínio, e tenho uma entidade que sabe que a partir do domínio gerar os DTOs e a partir dos DTOs gerar o domínio. O que é que nós temos? Como é que nós fizemos? Não fizemos assim, pois não? Reparem, o nosso quiz DTO conhece o quiz. E o quiz conhece o DTO. Ou seja, o que é que nós temos? Qual é a diferença? Aqui, nesta solução, existe ligação mais fraca entre os quizzes, entre o domínio e os DTOs, e entre os DTOs e o domínio. Estão a ver? Aqui existe ligação mais... Ou não, existe ligação mais forte. Aqui existe ligação mais fraca. Porquê? Qual é que é a vantagem de fazer isto? Então, podemos converter de DTO para domínio. Ou não? A vantagem é, se eu alterar este lado, não tenho de alterar este, só tenho de alterar aquele ali. Se eu alterar este lado, ou seja, se eu decidir diferentes estruturas, estou a ver a ideia. Imaginem que eu quero... Então, mas no nosso caso no nosso caso, nós não temos isso, não é? Portanto, é o DTO que nós passamos a classe de domínio para dentro do DTO e ele é que se desrasca. Ou seja, o nosso DIP que lá está é mais chato no nosso caso. Porque, de alguma forma, nós estamos a meter aqui a forma como eu copio daquele lado. Eu podia ter isto de forma completamente independente. Ou seja, esta entidade é que sabia. E eu podia ter fábricas para gerar diferentes assemblers conforme os casos. Mas nós não temos isso só lá no Deep Copy, no quiz, nós temos isso em todo lado. Portanto, Em todo lado, sim. É? Porquê? Porque foi a solução mais simples. A gente disse assim, neste momento, com este nível de granularidade que nós temos, existe quase que só uma vez em que dado este aqui, eu sei o que é copio daquele lado. Dado, eu crio este a partir daquele,
E, portanto, criamos esta dependência. Mas se eu começar a querer ter muitas variações, ou seja, se eu quiser começar a querer ter muitas variações em que estes indivíduos são gerados a partir deste lado, então se calhar começa a ter uma fábrica e começa a ter estes assemblers que sabem fazer isto. Ouvir a ideia? Portanto, eu vou... E o mesmo acontece, por exemplo, no Vue, quando nós estamos a... Mas aí é ao contrário, que estamos a criar as classes de domínio a partir dos DTOs. Ou não? Quando eu estou a criar as classes de domínio a partir dos... Sim, é a mesma coisa. Ou seja, aqui, se vir, neste caso, o quiz também está a receber aqui uma estrutura que é um DTO. Sim, mas no Vue é ao contrário, portanto é... aí também, ok. O quiz, ou seja, existe também uma dependência, existe algum nível de dependência deste para este. E deste para este, certo? Reparem, se eu começasse neste a meter muitos níveis de deep e não sei quantos, eu depois tenho de começar a ter ifs neste lado para quando estou a fazer as cópias saber o que quero fazer. Ou seja, a estrutura desta construção que está aqui pode começar a depender daquele. Reparem, o que é que eu aqui fiz? De alguma forma, ele aqui está a partir do princípio que, ok, tu crias sempre o quiz e não crias as questões. Mas se eu quisesse isto de uma forma mais complicada, eu tinha de levar para o caso em que ele também cá tinha a informação das questões. Estão a ver? No caso em que ele também tinha isto. Então, esta decisão é sempre um trade-off que eu faço entre os dois lados. Estão a ver a ideia? E, portanto, o que é que eu vos quero mostrar? Exatamente isto. O que a gente está a dar é uma implementação destes padrões. Ou melhor, é uma aplicação destes padrões. Há outras formas. E essas outras formas têm a ver com o quê? Com outras qualidades que vocês querem ter. Certo? E, portanto, aquilo que eu pretendo que vocês agora façam não é? Comecem a raciocinar, é perceber, ok, epá, nós estamos aqui a fazer o projeto da forma como os professores nos deram o código. Epá, estamos a aprender. Mas agora quero que vocês raciocinem para além do que já fizeram e comecem a perceber que, noutros projetos, há outras formas de fazer as coisas. E mesmo neste projeto, é normal que, se o projeto existe daqui a uns anos, não sei quanto, ou daqui a uns meses, devido à necessidade, a gente também começa a ter assemblers destes, por exemplo. Porquê? Porque se começam a revelar necessários. Porque estas dependências que nós introduzimos aqui, que é mais simples, começam a quê? Começam a ficar a tornar outras qualidades piores, não é? Começam a ser difíceis de gerir, começam a criar demasiada variação nas formas como eu faço aqui as coisas. Ou seja, quando altero alguma coisa. Perceberam isto? Sim? Sim. Sim, ok. Sim. Pronto, diga. Há uma questão, não? Portanto, no fundo, se vocês pensarem, isto é tudo muito simples. Remote facade, data transfer object, não é? Mas, ok, data transfer object, isto é muito simples. Portanto, é tão simples que a gente vos deu isto no código para vocês verem e vocês usaram naturalmente, mas agora começam a perceber que há aqui alguma complexidade e essa complexidade depende mais, não depois de quando eu implemento, mas que decisões é que eu tomo em cada caso. Outra coisa que... e nós estamos a falar muito de Data Transfer Objects aqui ao nível entre o nosso domínio, mas existem muitos outros Data Transfer Objects que são já automaticamente gerados e que vocês em sistemas operativos aprendem e que têm a ver também muito até para o problema da interoperabilidade e para o problema de resolver o quê? Diferentes tecnologias. Ou seja, há muitos Data Transfer Objects, o nosso Data Transfer Object é transformado num outro Data Transfer Object que vai em JSON, não é? Para o lado de lá. Certo? E, portanto, reparem, de alguma forma, se vocês virem, no nosso projeto, se isto for o back-end, ok? Onde é que vocês têm os Data Transfer Objects a sair? Saem onde? Os controladores. Quer dizer, aqui. saem dos serviços e depois dos controladores. Saem aqui através dos controladores. Mas nos controladores, esses Data Transfer Objects são transformados de Java para quê? Para JSON. Para JSON. E se agora vocês olharem para isto do ponto de vista do front-end, em claro que o front-end é mais simples, não tem aqui estes serviços, nesta lógica de domínio, etc. Mas tem o quê? Tem este remote access. E neste remote access vocês vão
converter de quê? De JSON para quê? JavaScript. Para JavaScript. Ou seja, outra função que muitas vezes os Data Transfer Objects têm é para poder fazer interoperabilidade entre tecnologias diferentes. Mas aí é a parte fácil, porque é a parte em que a tecnologia vos dá isso. Vocês viram a facilidade com que vocês meteram ali. Basicamente dizem que aquele controlador é JSON e ele converte isso para fora. Portanto, e o controlador o que é? No fundo é o remote service que vocês todos disponibilizam. Portanto, o front-end olha para o back-end através de um remote service que devolve JSON. Não é? E não vale a pena estar-vos a mostrar não vale a pena estar-vos a mostrar o lado do front-end onde eu tenho a classe de serviços. Ok? Tudo bem? Indo ao outro aspecto, que é os Data Source Patterns, e que no fundo é como é que este domínio encapsula, ou seja, no fundo é qual é o nível de ligação, não é? Portanto, qual é que é o nível de ligação entre as entidades de domínio e o acesso à base de dados. Ok. A forma pior que existe é aquela que não tem nenhum padrão destes, não é? Que é, no meio do código Java, a gente ter código SQL. Certo? Qual é que é a solução que a gente pensa logo? Eu defino ali uma interface de pedidos e sempre que eu preciso fazer SQL, o que é que eu faço? Faço um pedido nesta interface Java e lá dentro está o SQL. Bom, essa interface onde lá dentro está o SQL é um Data Access Layer. Agora, há muitas formas de implementar um Data Access Layer. E essas muitas formas têm a ver com, quando eu tenho esta interface aqui, é como é que agora esta interface esconde ou não a estrutura dos dados. E vocês vão ver que o Martin Fowler descreve diferentes padrões para isto, que são estes Data Source Architectural Patterns, e cuja variação dentro deste Table Data Gateway, Row Data Gateway, Active Record e Data Mapper, em que essa variação é feita, portanto, eles estão aqui, tem a ver com o quê? O nível de coupling. Professor, tenho uma dúvida acerca aí dos Sim. Data Source Patterns. Portanto, eu Sim. estive a ver os Domain Logic Patterns e os Data Source Patterns e depois estive a compará-los mais ou menos e não percebi bem a diferença entre o Table Module e o Table Data Gateway. Pelo que eu percebi, são muito complementares, se não a mesma coisa. A diferença é que o Table Module, que veio da organização de lógica de domínio, é a lógica de domínio. É uma classe que tem uma lógica de domínio. O Table Data Gateway é onde está o código de acesso à base de dados. Ou seja, portanto, são dois problemas diferentes. Um é como é que eu junto a minha lógica de domínio. No Table Module, eu junto a lógica de domínio à volta da tabela. Tudo o que tem a ver com a lógica de negócio desta tabela está aqui. No Table Data Gateway, todos os acessos à tabela estão nesta classe. Ok. Então, Agora, no fundo, o que eu faço? Tenho uma relação de 1 para 1 entre elas. Que é, uma tabela aqui tem um Table Module tem o seu correspondente Table Data Gateway. ou seja, tem que ter, não é? Claro que, isto agora é tudo, são padrões, isto é apenas indicações. Eu posso meter tudo no mesmo. Tenho só uma entidade que implementa os dois padrões. Posso ter uma classe, tem lá a lógica de negócio e depois tem uns outros métodos à parte que essa lógica de negócio invoca, que são os métodos de acesso à base de dados. Essa classe, nesse caso, tem coesão fraca. Porquê? Porque tem a lógica de negócio e os acessos a dados juntos. Não é completamente fraca se o código de lógica de negócio usar a API da própria classe, não é? Mas quer dizer, é que tem dois grupos de métodos completamente com objetivos diferentes. Se eu separar isto em duas classes, são as duas separadas. Okay? Mas na realidade, a forma como tenho de pensar é o seguinte. No Table Module, os métodos que tinha aqui era tipo calcular o lucro.
é de negócio. O método que tem aqui é que insere este valor na tabela. Lê este valor da tabela. Essa é a diferença. Ou seja, Ok. o que tem aqui, no fundo, que são as operações SQL que vai fazer. Mas se é que a ideia por trás do Table Data Gateway, que é eu referir-me ao record set através do seu ID, é a mesma ideia que eu tenho no Table Module, que é referir-me à entidade através do ID. Não é? Portanto, as operações são as mesmas, só que Só que não é no Table lógico. Module, no fundo o que você faz, no Table Module, usa o Table Data Gateway para obter os record sets. Uhum. E agora faz a lógica de negócio sobre estes record sets. E depois de fazer a lógica de negócio, passa ao lado lá para ele escrever na base de dados. Faz sentido. É apenas o quê? A separação entre lógica de negócio e código SQL. Portanto, o que eu estou aqui a fazer não é muito longe disto. Do repositório, sim. O que é? É esta coisa que encapsula esta coisa. Só que isso aí, portanto, eu não consigo isolar bem os padrões nessa maneira de fazer as coisas. Porquê? Porque parece que o que está a retornar é algo do main model, portanto, Aqui está a retornar entidades do domain model. É um facto. Enquanto que no outro caso, eu retorno um record set e esse record set tem aquela referência. Ou seja, vamos dizer da seguinte forma. Eu com isto consigo implementar o Table Module. Se agora do lado lá houver um indivíduo, uma classe, que é um Table Module, que recebe esta lista e olha sempre esta lista como um todo e na realidade não olha isto como um objeto quiz, olha e manipula tudo como um todo, certo? Sim. Podia ser dessa maneira. Sim, é a mesma coisa, não é? Ter aí um record set, só que é uma coisa mais... A única bonita. questão é, se vai manipular por um todo, para que é que eu andei a ter este trabalho de definir classe de domínio quiz? Não preciso. Eu recebo um record set genérico, em que, neste caso particular, sei que o atributo 5 corresponde ao nome. E eu acedo. Não preciso estar a criar tudo isto. Certo? No fundo, o quê? O que é um record set? O record set é a representação de um tuplo da base de dados em memória, não é? Ou melhor, um conjunto de tuplos, não é? Certo? É um set. Ademais, existe aqui uma coisa engraçada que eu acho que ele refere no livro, que é a diferença entre... Idealmente, eu trabalharia sempre com sets. Não é? Porquê? Porque as tabelas não têm ordem, não é? E, portanto, isto deveria envolver sets e não listas, porque, reparem, quando eu estou a devolver esta lista, eu não sei como é que ela está ordenada. Certo? Porque em memória aquilo está diferente disto. E isto, na realidade, para eu não estar a enganar o cliente disto, isto devia ser um set. Porquê é que eu estou a enganar? Porque nada me garante que duas invocações diferentes a isto, estando os mesmos dados da base de dados, nada me garante que venham pela mesma ordem. Depende da implementação. Certo? Ok. Pronto, mas isto que está aqui poderia permitir, porque repara o que é que eu tenho. Tenho uma instância disto por cada quê? Tabela. E o que é que isto está a encapsular? O código SQL. De forma que quem invoca isto não precisa conhecer o código SQL. Onde é que o nosso projeto, usando JPA, era completamente diferente se eu quisesse usar o Table Data Gateway? Se isso fosse verdade, então eu tinha aqui muitos métodos. Métodos de update, métodos disto, métodos daquilo. Estão a ver a diferença? Portanto, a diferença é que eu teria muito mais... Todos os métodos de acesso à base de dados estão aqui. Espera, então, mas o Table Data Gateway não, porque ter muitos... Então, agora, muitos se eu quisesse métodos? alterar um record set de quizzes, eu tinha que ter aqui o método de alteração. Sim, Ou mas seja, isso tinha que ter aqui o método, seria as coisas tinha que ter aqui este update. Seria o get, o O insert. create, read, update e delete. Sim, Seria as operações CRUD. tinha que ter aqui as operações CRUD. Mas eu poderia, ok.
Mas depois isso podia tornar a coisa lenta no sentido em que eu não podia alterar. Tornava as Não coisas, é? do ponto de vista de programação, mais complicadas. Porque tinha de programar em termos de registros Mas e também depois... mais lento, porque se eu quisesse, por exemplo, ir buscar o Max e só tivesse as operações crudo, não podia fazer isso, não é? Portanto, as Não, operações mas é que crudo, se você depois calhar. começa a fazer aqui, começa aqui a fazer outra coisa, que é, Podia pode ter mais começar coisas. Ok. a ter aqui inner joins, Hum, ou seja, ok. pode devolver todos os quizzes tais que o aluno respondeu não sei quantos em tal data e consegue ter aqui quê? Expressões SQL enormes. Ok. Qual é a vantagem disso? Eficiência. Qual é a desvantagem? É código entregável. Uhum. Não é? Porque se vocês começarem aqui a meter vários inner joins, E é isto é difícil de alguma... manter, não é? É difícil de manter. Ok. Não é? Esse é o problema. E, portanto, o que eu volto a dizer, mais uma vez, é, se calhar, o que é que a gente percebe a dizer? É pá, reduzir ao máximo a utilização disto. É pá, mas quando eu tiver um problema de desempenho concreto que quer resolver, às vezes chego e meto as mãos à massa e meto aqui uma query complicada, mas que, na verdade, me dá os dados assim. O que é errado? É fazer isso para todas. Porquê? É pá, porque, ok, esta fica cá, tenho o benefício de tenho bom desempenho, tenho o preço que agora é mais difícil de manter. Sempre vou ler aquilo, tenho de ler aquilo com cuidado, se mudo lá alguma coisa, às vezes meto lá um bug, depois não consigo perceber, etc. Qual é que é a vantagem? Qual é que é... pronto, é isso, né? Ganho em desempenho, mas... E, portanto, faço isto apenas para os casos que são mais complicados. Ok? E, portanto, é um pouco esta a ideia. Portanto, ou seja, este é o primeiro, não é? O segundo padrão, que é o Raw Data Gateway, é muito parecido. A única diferença, ou seja, continua a ter uma entidade que esconde todo o código de acesso à base de dados. A única diferença é que agora tenho uma entidade para cada tuplo. E, portanto, agora, quando eu quero fazer um insert, eu não faço um insert na tabela, faço um insert no tuplo. E nós também podíamos ter isso. Como é que a gente implementava isso no nosso código? Era fácil, não é? Bastava que estes quizzes fosse apenas que gets e sets. Não tinha aqui isto, por exemplo, estes check questions. Tudo o que fosse lógica de negócio não estava aqui. Estava onde? Olha, provavelmente ia estar num transaction script. A única coisa que eu tinha aqui era o quê? Era os sets e os gets deles. E depois o que é que eu fazia? Fazia o save. Eu não faço no serviço .save no repositório. Bom, se eu programasse dessa maneira, e podia programar este projeto dessa maneira, eu tinha transaction scripts e tinha o quê? E tinha aquilo a que o Martin Fowler chama classes de domínio anémicas. Mas se eu adicionar lógica de negócio ao Raw Data Gateway, aí passo para o Active Record, ou não? Exato. Porque Que é parece-me, mais... Que é mais... parece-me, Diga, diga. parece, parece que olhando para a estrutura UML do Person e do Person Gateway, parece que o Person está a estender o Person Gateway. Portanto, Sim, tem tudo o que o Raw Gateway tem, mais a lógica de negócio. é exatamente isso. Portanto, tipicamente eu meti aqui também a lógica de negócio e que no fundo é o que nós temos. Reparem, é o que nós temos porque agora eu tenho aqui check questions, check conclusion date. Portanto, esta lógica de negócio, ao estar aqui, faz com que os meus transaction scripts, ou melhor, faz que os meus serviços possam ser mais finos e que não tenham de ter esta lógica de negócio. E esta lógica de negócio passa a estar aqui reutilizada para cada entidade mínima. Ok? E, portanto, o que é que o nosso projeto é? Está mais próximo disto aqui. O que não quer dizer, mas reparem, é uma decisão nossa. Porque eu podia usar a tecnologia JPA de outra forma. Mais ainda, eu posso, no mesmo projeto, usar várias formas da tecnologia. Como eu vos disse, se eu tiver problemas de desempenho, eu posso fazer um transaction script. Eu posso pôr uma query complicada aqui. Ok? E, portanto, eu posso fazer isto ao nível de complexidade ou seja, ao nível que eu quiser. Professor, uma coisa que eu não percebi foi, esse Person Finder é basicamente um Table Gateway muito básico, só para retornar as instâncias do Raw Gateway. Tudo isto é muito bonito, mas as queries, a gente depois vai mais à frente falar do padrão query. As queries são sempre mais chatas. Porquê? Porque reparem, eu tenho em algum ponto de ir buscar os objetos à base de dados.
E, portanto, os objetos ABA, estas queries, é por isso que reparem, se vocês virem, nós temos este, não temos? Estamos mais próximos deste. Mas continuamos a ter o quê? Queries no nosso repositório. Atenção que eu podia não ter query nenhuma. Eu só precisava ter uma query na base de dados. Que é o find. Era o primeiro find, que é dá-me o curso. E depois percorria os objetos todos. Mas isso não era nada eficiente. Isso nem precisava de implementar, porque o JPA já dá isso por Dava-me apenas um. Find all. Sim. Bem, mas quer dizer, isso é mais uma questão de automatização de código. Ele existe aqui, não é? Portanto, as queries estão lá. Professor, então eu podia dizer que o Row Gateway tem sempre um table date gateway tipo atrás, mas um table gateway básico. Até o Active Record. As queries. Sim, porque é preciso ir buscar a algum lado, não é? Agora, a questão também é, do ponto de vista de quem programa, até que ponto é que a pessoa programa mais fazendo muitas queries ou programa fazendo o quê? Percorrendo objetos. Reparem que quando eu faço queries é bastante mais rápido do que percorrer objetos. Porquê? Porquê é que vocês acham que é mais rápido? Então, porque o SQL já faz as otimizações. Certo. Reparem aqui, tenho aqui os quizzes, não tenho? O que é que eu tenho aqui? E é lazy, coisas lazy. Ou não? É? Sim. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eu vou buscar um quiz, eu não trago automaticamente as questões. Ou seja, quando eu faço uma query que me devolve um quiz, esta query não traz as questões dele. Se isto fosse eager, o que é que eu estava a quê? Estava a otimizar. Estava a reduzir o número de acesso à base de dados. Ou seja, a minha query era uma query mais complicada. Reparem que isto que está aqui não é muito diferente da discussão que a gente teve sobre a granularidade dos DTOs. O que estou aqui também a dizer, isto equivale quase àquele deep copy. Eu estou a dizer até qual é a profundidade que eu vou buscar a memória. Reparem, isto é só um parênteses. Reparem no seguinte, são 11 horas. A aula acaba às 11h30, não é? É. Reparem no seguinte, não é? Para vocês terem uma ideia. Ir na invocação remota tem um custo alto, não tem? O acesso à base de dados também tem um custo alto. Como é que eu disse? Isto tem a ver com a granularidade. Isto também aqui tem a ver com a granularidade. É o mesmo problema. O que é que eu estou a dizer é, será que sempre que eu vou buscar um quiz, traga as suas perguntas? E a gente está aqui a dizer que não. Professor. Sim. Mas o acesso à base de dados, não posso dizer que também é também é remoto. Também é um acesso remoto. Também é um acesso remoto. Só que é um acesso remoto que agora, qual é o custo dele? Há aqui dois custos diferentes. Se o processo do servidor estiver na mesma máquina virtual que o processo da base de dados, como é este caso, é um remoto, mas é um remoto local. Ou seja, é um remoto na intranet, como a gente diz, não na internet, certo? Mas há aqui um outro custo, que é o custo de ler de disco. E esse custo de ler de disco é muito grande. E, portanto, se eu tivesse a liga, estava aqui, trago mais informação, mas faço só uma leitura no disco. Poupo nas leituras em disco. Está a ver a ideia? Sim, e esta decisão é engraçada. Esta é outra decisão que vocês têm aqui isto. Portanto, eu agora saí um bocadinho, atenção, agora já não estou a falar dos data source patterns. Voltei um bocadinho outra vez àquele problema do desempenho associado ao número de acessos, que também é visível aqui. Ou seja, a tecnologia JPA está-me a dar aqui formas de eu definir os custos aqui também. Estão a ver a ideia? Não há só custos aqui, também há custos aqui. E em que, neste caso, o custo adicional também é o custo de acesso aqui à informação persistente. Ok?
para vocês terem uma ideia, por exemplo, e agora estou a falar, voltei outra vez àquele assunto. Uma ideia engraçada, vocês sabem que no início nós tínhamos este código e tínhamos aqui Eager. Porque a gente pensou, sempre que eu vou buscar um aluno ou um user, quer ele seja aluno, quer seja... Portanto, neste caso é aluno, não é? Eu quero trazer logo todos os seus quizzes. E o que é que nós descobrimos? Portanto, era uma questão de otimização. Descobrimos que, não nos lembrámos logo no início, e depois apercebemos, que como isto tudo é autenticado, o Spring, a primeira coisa que faz quando recebe um pedido, é ir quê? É ir buscar o user. Ele vai buscar um user. Então, nós descobrimos que estávamos a carregar muitas vezes users apenas para saber o quê? Para saber quem ele era, por uma questão de autenticação, e estávamos a carregar esta informação toda. Imaginem, ok, no início sim, mas no final do semestre, cada um de vocês tem lá muitas quiz answers. E estávamos a carregar as quiz answers para nada. E, portanto, estávamos a pôr um custo desnecessário. Mas porquê é que estavam a carregar, porquê é que estão a carregar a classe de domínio só para saber... Porque é a forma como reparem. Podia haver, por exemplo, uma classe de domínio muito básica, por exemplo, user auth, que dava a informação só que se precisava. Sim. Seria outra solução, mas nós resolvemos não separar e, na verdade, se você vir este user é um tipo especial, porque este user implementa user details. User details é uma classe do Spring Framework que, na realidade, me dá a autenticação. O fazer assim fica mais simples, ok? Certo? Portanto, esta classe domínio é diferente das outras que vocês têm. De todas as outras. Porque ela implementa user details. User details basicamente tem password, username. Estão a ver a ideia? É isto que é usado. Estão a ver ali o authorize. É isto que é usado automaticamente. E, portanto, é assim que ela é carregada. Ok. Pronto, mas isto foi apenas um parênteses para vos referir que esta questão do desempenho acontece. Portanto, eu estou sempre preocupado. O que é que eu vos queria dizer? Este género de coisas que está aqui, vocês sabem o que é que as pessoas que trabalham nestas aplicações e que têm muita preocupação com o desempenho, porque são aplicações muito pesadas, dizem: nunca ponha Eager. Isto deve ser sempre lazy. Sabem porquê? Porque eles programam tudo com transaction scripts. Então, para eles, raramente se preocupam com isto. O que eles fazem é, começam o transaction script, fazem uma query grande e nessa query trazem os dados todos. E depois dentro do transaction script não andam a diferenciar objetos, porque já têm os dados todos em memória. E porquê é que eles querem fazer isso? Porque quando trazem um dado, se este objeto está ligado ao outro, e se eles na query não dizem para trazer o outro, então não é para trazer. E se lá tiver Eager, estou a trazer informação a mais. Ou seja, quando eu começo a meter isto ao nível do domínio, eu estou a tomar aqui uma decisão em que, se calhar, em alguns... Ou seja, eu estou a pôr ao nível do domínio, é reutilizável para todos os serviços, não é? Então tenho um problema, que é o quê? Em alguns serviços otimiza, noutros pior. Essa é a vantagem do Transaction Script. É que eu, para este caso de uso, para este pedido, eu sei exatamente o que quero. Qual é o problema disto? Tenho de fazer montes de código repetido. Então, estão a ver o que está aqui? Portanto, este género de coisas são coisas que eu tento dar uma indicação, mas que tenho que viver com eles e decidir. Claro que eu prefiro ter um modelo de objetos e, portanto, pago este preço. Mas, se calhar, algumas vezes, eu tenho coisas Eager que não são necessárias. Por exemplo, acho que, não sei se no quiz... Deixa-me lá ver aqui no quiz. Professor. Sim, diga. Então, na Transaction Script, eles fazem... a primeira query que fazem é do tipo Eager. Porque trazem tudo. Ou não? Não, o que eles fazem é, eles não querem pôr, como eles no Transaction Script não estão muito preocupados em reutilizar o domínio, eles não querem pôr nenhuma informação semântica no domínio.
Tratam tudo ao nível do transactions, do pedido. Portanto, eles no pedido decidem o que é que trazem. Não querem que o domínio faça nada. Porque pedido a pedido eles decidem o que querem trazer. Enquanto que se estiver no domínio, aquilo é comum para todos os pedidos. É essa a razão. Eu tinha aqui o question. E Sim, o question, é nas options que faz um eager. pois, o question traz as options logo. Porquê? Porque na maior parte dos casos queremos ter isso. Estão a ver? Mas as funcionalidades mudam e se calhar começa a haver casos em que eu estou a trazer esta informação desnecessariamente. Ok? Portanto, é este trade-off. Portanto, é o que eu estou a dizer. Isto é sempre aquele trade-off que eu estou aqui a discutir. Ok? Acho que era isto. Voltando ali àquela questão, não é? Portanto, qual é que é a diferença? Já vimos que temos aqui um bocadinho isto. Qual é que é a diferença entre este e o Data Mapper? A diferença é que o Data Mapper é uma terceira entidade. Reparem, isto que está aqui, estão a ver esta estrutura? Esta estrutura é exatamente do ponto de vista meta igual a esta estrutura. Tenho aqui uma entidade que serve de intermediário entre estes dois. O que é que eu vos disse que era a vantagem disto? Ao servir de intermediário entre estes dois, tornava-os mais desligados. Então, da mesma forma, um data mapper torna estes dois indivíduos mais desligados. Qual é a vantagem disto? Posso mudar a estrutura da base de dados sem mudar o quê? A estrutura disto. Posso mudar esta estrutura sem mudar aquilo. Qual é a única coisa que tenho de mudar? É o seu mapper. Isto dá-me jeito. Imaginem, por exemplo, eu tenho uma aplicação e depois decido que esta aplicação tem uma certa estrutura de base de dados e depois quero mudar a estrutura. Normalmente sempre são aplicações que são legacy e que eu não consigo controlar a estrutura, então é bom ter uma coisa destas. Ok? E, portanto, no fundo, o Data Mapper, reparem, os objetos de domínio continuam a ter apenas a lógica de negócio. A diferença é que o código de mapeamento é independente desta classe. Reparem, no nosso caso não é assim. Porquê? A nossa classe sabe a tabela, não sabe? Onde é que o JPA me diz isso? Lá em cima, sim. A nossa classe depende desta tabela. Ok? Reparem, mesmo assim como eu tenho aqui meta informação, consigo algumas alterações. Por exemplo, posso mudar o nome da tabela, certo? Mas não posso mudar, não posso dizer que esta classe, na verdade, implementa duas tabelas. Estão a ver? Portanto, estão mais coupled. Portanto, o nosso código aproxima-se mais de um Active Record. Active Record. E volto a dizer, é o nosso código, não é o JPA. Isto são decisões de arquitetura que nós tomamos para além da tecnologia. Portanto, a tecnologia. E de qualquer forma, não sei se vocês têm essa noção, a tecnologia às vezes aperta-me um bocadinho. Porque eu gostava de ter a lógica de negócio toda aonde? No domínio. Mas atenção, quando vocês vêm aqui, por exemplo, eu tenho aqui serviços, reparem, este Topic Service. Este Topic Service é mais ou menos limpo. Ok? Agora, eu tenho aqui, por exemplo, eu estava aqui a ver o... Não sei se era o Question. Este Quiz Service. Reparem, isto é um serviço. Estão a ver este serviço aqui? Estão a ver este serviço aqui, não estão? Se vocês virem este serviço, eu já começo a ter aqui um conjunto de coisas. Reparem, o que é que eu estou a fazer é, se o quiz DTO tiver questões lá dentro, eu quero criar as questões.
Numa filosofia de objetos, era mais interessante isto ser feito dentro do construtor do quiz. Porquê é que eu não faço? Não faço porque eu não tenho forma de ir buscar este repositório dentro da Entity. Ou seja, tenho de alguma forma uma pior. Não, aqui não consigo ter um domínio, um modelo de domínio. Há alguma lógica de negócio que está aqui. Portanto, o que é que eu vos aconselho? Quando vocês querem ter o Active Record, aconselho-vos que, quando sempre começam a ver um serviço um bocadinho maior, não é? Vocês têm que decidir, perceber até que ponto é que isto não devia ter mais lá dentro, ou, nestes casos, em que a própria tecnologia vos está a impedir um pouco de fazer isso. Porque nós, o ano passado, usamos a Phoenix Framework, não usamos JPA, e eu na Phoenix Framework conseguia ter, na verdade, até um data mapper completo. Ou seja, eu na Phoenix Framework, os meus serviços eram a coisa mais fininha que existia. Porque eu conseguia criar estes objetos lá dentro. Eu, às vezes, consigo criar estes objetos lá dentro. Mais uma vez, depende de uma regra. Se eu tivesse cascade, ok? Se eu tiver cascade, eu consigo, desde que crio de fora, os que são criados lá dentro também são automaticamente tornados persistentes sem necessitar de eu explicitamente fazer save deles. Aqui a razão, acho que isso até é o que acontece aqui. Hein? A razão por que está aqui é porque eu preciso fazer esta query. Ok? Reparem que eu não estou a fazer save disto, pois não? Não estou a fazer save, pois não? Não estou, porque ele é criado e nem sequer estou a retornar o valor, certo? Então, se eu não estou a fazer save, isto é saved porque ele está cascade dentro do outro. Ou seja, porque o quiz tem cascade do quiz question. Então, quando eu faço save fora, ele faz save dentro. Diga. Mas o safe não está em baixo. Não, mas isto é só save do quiz. Ah, ok. Não estou a fazer save dos quiz questions. Ok, ok. Ok? Portanto, tem aqui isto. Mas, de facto, este código devia ser refatorizado da seguinte maneira, para ficar mais bonito. Como é que era? Era, no início, eu ia buscar o course execution e ia buscar todas as questões. Ou seja, ia buscar todas as questões que estão aqui. Certo? E depois, no construtor do quiz, eu passava-lhe já as questões. Ok? Mas, de qualquer forma, tinha de ser sempre aqui, ok? Tinha de as criar aqui. E, nesse caso, tinha outro problema. Ok, pronto. Há aqui várias alternativas. Mas o que eu vos quero aqui mostrar, é se a tecnologia me permite ou não. E esse nível, por exemplo, a Phoenix Framework era uma tecnologia superior a isto. Claramente, né? No sentido em que eu tinha código mais limpo, tinha código mais verdadeiramente orientado para objetos. Este serviço é um transaction script e há alguns um bocadinho piores. Né? Há alguns que, de facto, nós somos obrigados a ter mais lógica de negócio no serviço e não a conseguimos meter no domínio. Ok? Pronto, eu creio que era isto que eu vos queria mostrar. Professor, Sim. e quando fazemos os pre-authorize ao nível dos controladores, também Quando fazemos o quê? o pre-authorize ao nível do controlador também poderia ser considerado como estando a ter lógica de negócio a nível do controlador? Pois, essa é uma questão, é assim, portanto, quando eu tenho aqui o pre-authorize, o que é que eu tenho aqui? Isso normalmente não se chama lógica de negócio, chama-se lógica de controle de acesso. A lógica de controle de acesso, há uma discussão, eu não vou falar dessa discussão, a gente tem tempo. O que é a lógica de controle de acesso? É o que nós temos no nosso código ao nível do, eu acho que está no config, ao nível deste Tutor Permission Evaluator, certo? Portanto, aquele pre-authorized é, na realidade, vem invocar isto que temos aqui. Portanto, vocês estão fartos de mexer neste código, não estão? Certo? Isto não é lógica de negócio, é controle de acesso, mas este controle de acesso necessita de obter informação do domínio, sobre o domínio, certo? Por isso é que a gente estamos aqui a fazer coisas de este as execution. Na verdade, nós vamos ao domínio saber se ele está inscrito, etc.
Ok? Portanto, mas são queries ao domínio para se ver informação. Mas isto é controle de acesso. Agora, uma coisa engraçada que é o seguinte. Existem duas filosofias de fazer controle de acesso. Uma é fazer ao nível do serviço, como nós estamos a fazer aqui, em que na verdade estamos a pôr um controlador, mas pronto, pedir controlador ao serviço. Estamos a pôr no controlador porque o Spring Boot nos torna uma forma fácil de fazer isso. Né? Tem a desvantagem que, se eu agora fizer os controladores para outra coisa, tenho de retirar o código de controle de acesso, mas não estou a retirar muito porque eu de facto estou a reutilizá-lo aqui, não é? No fundo, tenho de pôr um pre-authorize noutro sítio, com a regrazinha. Ok? Pronto, é só retirar a regra. Mas há quem defenda que o controle de acesso devia estar ao nível do domínio. Ou seja, o que eu devia dizer era, devia chegar aqui ao meu quiz e devia chegar a estes atributos e dizer quem é que pode ler este atributo, por exemplo. Ok? E aí o controle de acesso era feito sobre as entidades do domínio. Continuava a ser controle de acesso, mas é sobre as entidades do domínio. Ok? Mas existe uma... Portanto, mas controle de acesso é controle de acesso. É verificar quem pode aceder. Mas existe ali, às vezes, uma fronteira terno entre o que é controle de acesso e o que é lógica de negócio. Por exemplo, quando você diz, eu quero ir buscar, quero obter a lista das coisas a que tenho direito, ou seja, quero ir buscar a lista das minhas disciplinas, você está a filtrar em função de quem você é. Portanto, no fundo, é lógica de domínio. Mas depende dos seus privilégios, não é? Certo? Porque eu podia fazer outra coisa. Você chegava lá e dizia assim, dá-me a lista de todos os cursos. Eu dava a lista e quando você tentava aceder a um curso que não era seu, eu dizia, ok, não pode. Mas a gente filtra. Portanto, há ali uma fronteirazinha ali entre lógica de negócio e lógica de controle de acesso. Ok? Mais questões? Não há mais questões? Estou a ver, isto é engraçado porque vocês começam a ver que o que está aqui tem uma razão de ser, não é? Isto tem uma razão de ser. E o que está aqui é o conjunto de opções. Epá, este projeto podia ser resolvido de outra maneira. Okay. Nós achamos que esta é boa. Não é que achamos que esta é boa. Esta tem um conjunto de qualidades que nos interessam. Não é? Foi feito com diferentes filosofias. Ademais, eu não estava-me a lembrar. Há aqui uma filosofia nisto que tem a ver, por exemplo, com coisas que é... Quando nós começamos a desenvolver este projeto, havia coisas que dominávamos, outras que não. Okay? Por exemplo, eu nunca tinha usado GPA. E tinha usado Phoenix Framework. Portanto, é normal que também as primeiras decisões que eu tomei sobre a arquitetura tinham a ver também com a própria aprendizagem. Quer dizer assim, como é que eu, estando a aprender, como é que eu resolvo isto da forma mais simples possível? Estão a ver? São decisões que qualquer equipa toma, não é? Certo? E, portanto, e claro, depois fui refinando, fui vendo melhor e não sei quantos, tomando... Certo? Portanto, muitas destas decisões, embora eu acho que neste momento, sim, muitas do que está aqui já passou essa fase, mas há decisões que eu tomo, tem decisões que é um balanceamento entre a complexidade que eu meto e a minha velocidade de aprendizagem, a minha velocidade de domínio da coisa. Decisões é que o professor se arrepende? Não vou dizer que me arrependo de nada. Uma pessoa está completamente satisfeito com... Se pudesse voltar atrás e mudar alguma coisa, o que é que seria? A este nível, se pudesse, em tendo tempo, iria explorar um bocadinho melhor a este nível aqui dos serviços, iria explorar um bocadinho melhor até que ponto é que eu conseguia ter serviços mais finos. Ou seja, até que ponto é que eu conseguia dominar melhor ou domar melhor esta tecnologia. Tem mais no domain model, mais para a classe de domínio e a lógica de negócio. Até que ponto é que eu conseguia um bocadinho aqui resolver este problema que tenho aqui, que estou a ser demasiado preso por causa da limitação destes dependency injections, de terem de ser num serviço ou num componente. E iria explorar isto um bocadinho mais. O professor está a dizer que está então a transitar de um transaction... Não, nós definimos um domain model, certo? Certo. Só que devido a esta tecnologia, às vezes estou a pôr coisas no serviço que eu
usando outras tecnologias, não precisei de lá pôr. Está a ver a ideia? E, portanto, aquilo que fica cá no back do meu cérebro, que eu às vezes penso mas será que não há aqui uma forma de usar esta tecnologia certo? E, portanto, se eu agora fosse fazer de novo, perdia mais tempo a explorar isso. Porque é que eu não perdi mais tempo a explorar isso? Porque tinha de fazer, não é? Acho que a gente estava a fazer isto em agosto e em setembro começava a cadeira de arquitetura do software para usarmos isto. Pronto, e pareceu-me suficiente. Mas provavelmente tinha passado mais uns dias a experimentar e a ver até que ponto é que se conseguiria fazer isso. Portanto, a nível desta parte seria talvez a grande diferença. Atenção, porque eu não sei se é possível, não é? Já andei à procura, às vezes perdi meia hora a fazer uma procura por aí, como é que não encontrei, porque reparem que muitas das pessoas que desenvolvem estas aplicações acabam por desenvolver muito do de transaction script. Porquê? Porque se eles tiverem muitos requisitos de desempenho, as pessoas começam a meter serviços grandes, fazem tudo e depois custos de manutenção, etc. Mas, ok. Portanto, é assim. Mas eu gostaria de sim. Portanto, se houvesse aqui alguma... Ou melhor, não é isso. Em tendo tempo, uma coisa que eu exploraria era serviços ainda mais finos e perceber até que ponto é que poderia ter serviços mais finos. Sim. Sim. Mas isso também depende aqui. Mais questões? Não? Bom, se não há, podemos ficar por aqui. Hoje o teste é às 20h15. Já vai ser só esta semana. Para a próxima semana passa a ser na aula. Eu pus 20h15 porque há sempre alguém que tem um teste, há sempre alguém que tem uma cadeira. Pronto, eu sei que é chato, é hora de jantar, mas são 4 minutos. Ok? Mas posso só perguntar qual é que foi a decisão de testar isto esta semana? Porque estou com muitas coisas para fazer. E em vez de estar a fazer 15 perguntas, faço só 5. Primeira razão, tenho aí umas coisas... Okay. Queria acabar umas coisas esta semana. A outra razão é que também queria experimentar isto com muitos alunos ao mesmo tempo. Embora a gente tivéssemos feito testes com o JMeter, mas não há nada como um teste real. E correu bastante bem. Ou seja, nós tivemos ali 190 e tal alunos ao mesmo tempo. E aquilo foi imediato. Ninguém sentiu problemas de desempenho. E eu fui lá no segundo inicial e já havia 160 pessoas a responder. Portanto, também foi a mistura das duas coisas. Ok? Mas agora para a semana já vai ser durante a aula. Tá bom? É tudo? Ok. Então até segunda. Até segunda. Tá. Tchau, tchau. Deus, obrigado. Tchau. Deus.